Limites, garantias, proteções, até quanto investir, até quanto estamos protegidos no Tesouro Direto e outros investimentos? É o que eu quero responder no Ser Base Responde de hoje, aproveitando uma pergunta enviada pela Silvia. A Silvia não coloca o sobrenome dela aqui no nick que ela usou na rede social, mas ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se no Tesouro Direto tem limite para investir. Na poupança, o valor garantido é de R$250 mil, correto? No Tesouro Direto, existe um valor máximo recomendado para deixar lá investido? Outra dúvida: como esse valor é apurado? Cada tipo de título ou é o valor total por CPF no site do Tesouro? E ela agradece aqui. Bom, quem conhece um pouquinho desse assunto viu que a Silvia misturou tudo. Ainda bem que ela não colocou o sobrenome aqui, que ela não vai passar vergonha, mas tem muito conceito errado no que a Silvia colocou aqui. Eu achei importante colocar essa pergunta para esclarecer todos esses conceitos. Eu vou me referir aqui à pergunta dela várias vezes para primeiro eliminar o erro e explicar o que é correto. Então tem uma primeira parte que ela fala aqui: gostaria de saber se no Tesouro Direto tem limite para investir. Sim, tem limite, um limite mínimo e um limite máximo no Tesouro Direto, tá? As pessoas normalmente não ouvem falar do limite máximo. O mínimo é o equivalente a 0,1 vezes o valor de um título, ou 10% de um título. Normalmente os títulos do Tesouro Direto, o mais barato que se negociou aí foi na casa de R$300, então a partir de R$30 você consegue investir no Tesouro Direto. Quem tem R$30 na poupança pode tirar da poupança e investir no Tesouro Direto. Mas existe um máximo também. O limite máximo por mês, por CPF no Tesouro Direto, combinando todas as operações com diferentes títulos, é de R$1 milhão. Então, quem quer investir mais de R$1 milhão vai ter que procurar outras alternativas, porque no Tesouro Direto só R$1 milhão por mês, tá? Mesmo assim, se você for pesquisar o histórico lá no site Tesouro Direto, pouquíssimas operações foram feitas no montante entre 500 mil e R$1 milhão, desde o lançamento do programa Tesouro Direto. Ou seja, o grande investidor não investe no Tesouro Direto, eu já vou explicar por quê. Na poupança, o valor garantido é R$250 mil, correto? Mais ou menos. Por quê? Quando você investe na caderneta de poupança num banco privado, a poupança, os CDBs desse banco privado, as LCAs, as LCIs, as letras financeiras emitidas por esse banco, todas estão cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, num limite até R$250 mil por CPF naquele conglomerado financeiro. Ou seja, se um conglomerado financeiro, 2, 3 bancos ligados numa mesma holding, sofrem intervenção ou quebram e seu dinheiro está aplicado lá, o total que você tem naquela instituição financeira nesse produto de renda fixa voltará para você desde que não supere R$250 mil. Você é casado com uma outra pessoa, 2 contas correntes, 2 CPFs, você pode dobrar esse valor. Quando se fala da poupança em bancos públicos, isso muda de figura, porque bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a garantia não é apenas do Fundo Garantidor de Crédito, mas do governo federal também. Então o governo garante um valor superior a R$250 mil. Isso não significa que o seu dinheiro tem que estar na poupança de um banco público, porque a poupança é um investimento menos eficiente do que outros produtos de renda fixa oferecidos pelos bancos de varejo, até pelos próprios bancos públicos. Então, se você tem mais do que R$250 mil para investir, o ideal é que você procure CDBs mais rentáveis do que a poupança. Nos bancos privados, nos bancos públicos, nos bancos digitais, e você vai perceber que tem uma infinidade de produtos que trazem uma rentabilidade muito superior à da poupança, com uma cobertura de até R$250 mil, garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, por CPF, por instituição financeira. Então, na prática, você tem uma proteção sim de R$250 mil. Importante, há algum tempo saiu uma diretriz do Banco Central dizendo que passou a haver um teto de R$1 milhão por CPF de proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Muitas pessoas ficaram felizes da vida porque acreditaram que o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito passaria de R$250 mil para R$1 milhão. Não é isso que aconteceu. O limite continua sendo R$250 mil por CPF, por conglomerado financeiro, mas se por acaso, numa calamidade pública financeira, você tem R$250 mil em mais do que 4 instituições financeiras e essas 4, 5 instituições sofrem intervenção e o total do que você tem ali supera R$1 milhão, você não vai receber mais do que R$1 milhão do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então isso é para esclarecer que continua em R$250 mil a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Vou avançar aqui nas perguntas da Silvia. No Tesouro Direto, existe um valor máximo recomendado para deixar lá investido?
talvez a questão da Silvia se dirija até a questão da cobertura. E não há um limite. Existe um limite de operação mensal. Você pode comprar até R$1 milhão por mês por CPF no Tesouro Direto. Ou você pode ter mais do que esse volume ao longo da sua história de relacionamento com o Tesouro Direto. E a cobertura, ou a garantia, ou a proteção é integral. Quem garante a liquidez, quem garante o retorno do seu dinheiro no Tesouro Direto é o Tesouro Nacional do Brasil, que é uma instituição que tem todos os argumentos possíveis para se dizer que é extremamente sólida. Não há um histórico de calote, não há uma intenção de calote. Se os números da economia começarem a mostrar que o governo federal está se dirigindo para um caminho de inadimplência, de calote, muito provavelmente grandes investidores deixarão de comprar títulos públicos. O governo, para continuar financiando sua dívida, para conseguir vender títulos públicos, vai tentar seduzir investidores com taxas mais altas. E um sinal que antecede em muito tempo o eventual calote é a elevação desproporcional dos juros da economia. Não é o que estamos vivendo na realidade brasileira. Então, tranquilidade, quem investe no Tesouro Direto vai continuar tendo os compromissos honrados pelo Tesouro Nacional, com toda certeza, por muito tempo ainda. Dúvidas ainda que a Silvia colocou aqui. Como o valor é apurado, o valor da proteção? Na verdade, o saldo que você tem no Tesouro Direto é o valor que você investiu lá, mais a atualização desse valor, o que seria o equivalente a ser resgatado no dia atual, na data atual. Então, existe sim uma atualização a valor de mercado do seu saldo na carteira. Isso você vê no site do Tesouro Direto ou no site da corretora que intermediou a sua negociação. E aí, fechando as dúvidas da Silvia, cada tipo de título tem uma certa proteção, o valor é por CPF, no site Tesouro. Enfim, Silvia, todo o seu dinheiro que está confiado ao governo federal, confiado ao Tesouro Nacional, está garantido pelo próprio governo nacional, considerado o órgão mais sólido, mais soberano do mercado financeiro nacional. Isso em qualquer país do mundo, né? Se o país quebrar, todas as empresas quebram, todos os bancos quebram na sequência. Então, antes de desconfiar do Tesouro Nacional, você deveria desconfiar dos demais agentes do mercado. E se os agentes do mercado começam a desconfiar do Tesouro Nacional, isso vai se refletir numa alta muito significativa da taxa de juros. Então, cuidado que nós temos que tomar. Isso já a história mostrou para a gente que funciona. Aconteceu na Argentina há alguns anos atrás. Os juros começam a ficar muito altos. Controle a ganância e você vai ter que se desfazer daquilo que está dando ganhos muito acima do que seria razoável, porque aquilo é mau sinal. Tá? Toda instituição que paga juros elevados é porque está tendo dificuldades para conseguir captar dinheiro a um custo mais baixo, está tendo que seduzir o investidor a um preço mais alto e isso é péssimo sinal. Enquanto os juros da economia continuam baixos, a economia continua sólida e o investidor pode confiar sim nos investimentos mais seguros da economia, que são os títulos públicos. Sucesso às escolhas, Silvia, e a todos aqueles que estão compreensivelmente preocupados com a segurança do seu investimento em renda fixa no Brasil. Grande abraço.